Olá, eu sou Fernanda Marinella, presidente da OAB Alagoas e estamos aqui hoje por mais um OAB Cidadania, programa apresentado na TV Cidadã do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. É um prazer enorme participar mais uma vez deste momento aí na sua casa, nesse momento de lazer, de descanso, de trabalho, mas hoje nós vamos falar de um assunto que interessa a todo cidadão. Vamos falar de emprego, vamos falar de direito do trabalho, quais são os cuidados, o que o trabalhador precisa saber, o que o empregador tem que observar e ainda quais as preocupações da relação de trabalho em tempo de crise. Como está o desemprego no Brasil? E para discutir um pouquinho sobre tudo isso, nós temos hoje no nosso programa o meu co-presidente Edinaldo Maiorano, advogado trabalhista que atua há muito tempo nesta área. Vamos também falar hoje com o querido Israel Lessa, que vai tratar um pouquinho do Ministério do Trabalho e Emprego, como essas relações acontecem. E vamos receber também hoje o doutor Rafael Gazaneu, do Ministério Público do Trabalho, nosso procurador do Ministério Público do Trabalho. Então o assunto hoje é trabalho, é emprego e as relações de direito que surgem então a partir deste vínculo jurídico. Mas para isso nós vamos então receber os nossos convidados de hoje. Mas antes de falar com cada um, vamos às notícias do Conselho Federal da OAB e voltamos daqui a pouquinho. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade o projeto de lei que garante direitos importantes para as advogadas que têm filhos. Sem dúvida, o projeto de lei 1901/2015, ele vem atender os anseios da advogada que é mãe, a advogada que pretende ser mãe, porque a advogada já luta muito, com muita dificuldade e precisa do amparo, não só da sua instituição, mas do Poder Judiciário. Então, esse projeto de lei, ele vai de encontro com o Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada, no que tange, por exemplo, a prioridade nas audiências e sustentações orais nos fóruns e tribunais. Então, a advogada grávida, gestante e lactante, ela terá essa prioridade. Também tem a suspensão dos prazos processuais, dentre muitas outras vantagens e benefícios que são pontuais para atender, inclusive, o princípio da dignidade humana. O projeto altera o Código de Processo Civil e garante a suspensão dos prazos processuais por 30 dias, quando a única advogada de alguma das partes der à luz ou adotar. O texto altera ainda o Estatuto da Advocacia, apresentando direitos às advogadas grávidas ou lactantes de não se submeter a detectores de metais e aparelhos de raios-x nas entradas dos tribunais, obter a reserva de vagas nas garagens dos fóruns dos tribunais, acesso às creches onde houver ou local adequado ao atendimento das necessidades dos bebês, e preferência na ordem das sustentações orais e audiências a serem realizadas a cada dia. De forma semelhante, a matéria prevê a suspensão dos prazos em curso por 8 dias, quando o único advogado de alguma das partes também se tornar pai ou adotar. A OAB está acompanhando de perto a tramitação do projeto, que agora segue para aprovação no Senado Federal. A atuação tem sido uma atuação muito forte, sobretudo da Comissão da Mulher Advogada, da Comissão Nacional, e a gente espera que haja no Senado novamente uma sensibilidade em torno dessa questão para que possamos, nós mulheres, todas advogadas, termos esse direito garantido. O trabalho da ouvidoria melhora as relações da instituição com o seu público, porque cria a possibilidade de aproximação e integração. O usuário se utiliza deste canal para fazer seus pleitos e ansiedades chegarem ao conhecimento do órgão. A OAB quer usar esse canal de comunicação para criar uma rede de informações no meio jurídico. Uma das principais funções da ouvidoria, como o próprio nome diz, é ouvir. Receber as reclamações, críticas, as sugestões e até mesmo elogios da advocacia e da sociedade de uma maneira geral. Pois bem, essa é a principal função da ouvidoria. No entanto, é bom esclarecer que a ouvidoria não se presta a prestar esclarecimentos jurídicos. Nós recebemos na ouvidoria
diversos tipos de manifestações, desde críticas, sugestões, reclamações, elogios, e através disso nós buscamos aprimorar os serviços, passar essas informações para a diretoria para que o Conselho Federal possa aprimorar a sua atuação, seja em benefício em defesa da advocacia, seja em defesa da sociedade de uma maneira geral. É importante destacar também que a Ouvidoria Nacional não é o meio adequado para prestar esclarecimentos jurídicos, nem mesmo ser uma extensão das corregedorias, dos tribunais de ética e disciplina das seccionais. Quando nós recebemos manifestações desta natureza, nós adotamos as providências de encaminhar isso para a seccional, porque lá na seccional vai ocorrer uma triagem e a partir daí adotar as providências necessárias de forma a responder àquele que demandou a ouvidoria. A importante ferramenta que o Conselho Federal, a Ouvidoria Nacional, está disponibilizando à advocacia e à sociedade de uma maneira geral, que é o sistema eletrônico. Hoje, o cidadão e o advogado pode se dirigir à Ouvidoria Nacional por meio de um sistema eletrônico, de forma que ele vai poder acompanhar a sua demanda até o final, sabendo qual foi o resultado daquilo em que ele buscou junto à ouvidoria. E esse sistema é uma das nossas metas, né, na Ouvidoria Nacional, é levar esse sistema a todas as seccionais. Uma vez feito isso, ao final do ano, nós teremos uma rede de informações, né, que vai possibilitar o Conselho Federal a melhorar a sua atuação perante a advocacia e perante a sociedade de uma maneira geral. Outro aspecto que eu julgo de extrema relevância é renovar os acordos de cooperação com o STJ, com a Procuradoria-Geral da República. Aliás, eu vou mais além. Esses acordos têm que ser estendidos para todos os demais órgãos do Poder Judiciário, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Ministério Público. Por quê? Porque muitas demandas que hoje chegam à Ouvidoria Nacional, na verdade, têm como destinatários estes órgãos. E com estes acordos de cooperação, nós poderemos encaminhar diretamente a esses órgãos todas as demandas que chegam à ouvidoria e se destinam a eles e ter o acompanhamento de qual foi o desfecho dado a esta manifestação e prestar uma resposta adequada a quem demandou a Ouvidoria Nacional e assim cumprir com o nosso papel fundamental. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, enviou um ofício ao presidente do Banco do Brasil, Paulo Rogério Caffarelli, no qual solicita uma análise dos procedimentos adotados pela instituição financeira para o atendimento de advogados, a exigência de documentos para o levantamento de valores depositados e a consequente demora na liberação foram um dos pontos questionados. Para a ordem, não é preciso tornar complicado e burocrático o que deve ser fácil. Cabe esclarecer que falta um determinado conhecimento da matéria pelos funcionários do Banco do Brasil, não por maldade certamente, mas falta uma orientação do corpo jurídico do Banco do Brasil no sentido de mostrar aos seus funcionários que estão lá na ponta nas agências que o alvará judicial é uma parte do processo. Então os advogados naquele momento eles estão exercendo o seu munus que foi dado por força das procurações que lhe foram outorgadas. Então o pagamento do alvará de levantamento, ele não é nada mais, nada menos do que um dos atos processuais e aquele ato principal, onde você encerra a prestação jurisdicional, dando ao constituinte aquilo que ele foi buscar na justiça. Então não faz qualquer sentido a exigência de novos documentos a partir do momento em que você apresenta o seu instrumento de procuração e esse instrumento de procuração é devidamente válido. Bastaria que o advogado simplesmente apresentasse a sua carteira, constando ele do instrumento de procuração, que isso fosse aferido pelo funcionário e o pagamento fosse feito de forma imediata. Os
os advogados estariam enfrentando grande demora no efetivo levantamento dos valores, ocasionando prejuízos a eles e seus clientes, em especial de ordem financeira e moral. O entendimento do Conselho Federal da OAB, neste sentido, é de que a procuração com poderes para o levantamento de depósitos judiciais, que por vezes tem caráter alimentar, é suficiente. Nós ainda temos uma demora muito grande nos pagamentos. O Banco do Brasil ele chega, em alguns casos, a demorar até 5 dias para efetivar o pagamento desse valor do alvará, sendo que o dinheiro já está disponível em suas contas. Isso é uma reclamação muito grande, porque muitas vezes o cliente não entende essa demora do banco e passa a culpar o profissional de direito, o advogado, pela demora nesse recebimento. E para completar todo esse quadro, quando nós tratamos de verbas e levantamentos desse por alvará, na sua grande maioria dos casos nós tratamos de verbas alimentares, verbas que dizem respeito à sobrevivência daquele cidadão que foi representado em juízo por um advogado. Então esse conjunto todo gerou inúmeras reclamações e o Conselho Federal, através do presidente Cláudio Lamáquia, fez esse ofício ao Banco do Brasil, cobrando nada mais, nada menos que o cumprimento da nossa legislação processual, do cumprimento das regras e pedindo aos dirigentes do banco que alterem os seus normativos internos de modo a proporcionar a efetiva prestação e o efetivo respeito à atividade profissional do advogado. Como os senhores viram, a OAB Nacional quer ampliar as parcerias para a ouvidoria. Você precisa utilizar essa ferramenta. E para as advogadas grávidas também há novidade. Projeto de lei tramitando, então, lá na Câmara de Deputados. E tomara que o projeto passe. Vamos acompanhar, então, todos esses avanços lá na OAB Nacional. Mas depois do intervalo, nós vamos falar sobre direito do trabalho no nosso programa de hoje, no nosso OAB Cidadania. E vamos receber no nosso programa o co-presidente Edinaldo Maiorano. Vamos falar também com o doutor Israel Lessa, lá do Ministério do Trabalho e Emprego. Vamos também receber o doutor Rafael Gazaneu, do Ministério Público do Trabalho. Mas depois do intervalo, nós voltamos já.